aquela aposta de que eu tratei ontem, saúde pública versus saúde econômica, uma oposição forjada por Jair Bolsonaro, vendendo a ideia de que isolamento social significaria ficarmos em casa por algo como 3, 4 meses, e não um mês até que se passe o pico do contágio. Essa oposição triunfou, né? E a pressão econômica que todos nós sentimos de todos os lados para que se flexibilize o confinamento, o isolamento social, é imensa e tende a prosperar, né? A aposta que o Jair Bolsonaro fez é muito arriscada. Você falou ontem sobre o jogo de pôquer, né? E é mesmo, é um all-in permanente da parte dele, todas as fichas na mesa, e as fichas, quero repetir aqui, somos nós, são as nossas vidas. A semana termina incrivelmente, porque ele esteve quase todo o tempo acuado, correndo atrás da dinâmica dos governadores, a semana termina bem para Jair Bolsonaro. O monitoramento das redes que ele faz, que é o único pulso que ele respeita, informa que virou o jogo narrativo. Eu falo aqui de narrativa, que virou o jogo narrativo e que cresce o apoio popular contra o isolamento social. É só por isso que ele foi para a rua ontem, mudando o tom, mostrando um bom humor padrão Jair Bolsonaro. Eu repito, a pressão econômica pelo fim da quarentena é imensa e financia essa aposta do presidente. Esse é o termômetro que explica um Jair Bolsonaro, depois de dias contra a parede, mais relaxado ontem, tanto na live quanto naquela entrevista no final do dia que deu na porta do Alvorada. Esse é o mesmo termômetro que o deixou à vontade para, e aqui eu quero ressaltar que se trata de um novo crime de responsabilidade, botar dinheiro público numa campanha publicitária de governo com um slogan absurdo nessa altura do campeonato: o Brasil não pode parar. É o mesmo termômetro, o da virada nas redes, do apoio para que se flexibilize a quarentena, que fez com que o Mandetta, fez com que o ministro da Saúde mudasse o discurso. Mandetta, que vinha adotando critérios unicamente técnicos, diante da apresentação do termômetro, da virada desse termômetro, desse pulso mudando, fez com que o ministro flexibilizasse o seu discurso. Eu quero aqui fazer uma nota importante, à luz do que acontece em todo mundo, nos lugares onde se testa para valer Covid-19. Eu tenho dúvidas sobre os dados que o Ministério da Saúde apresenta. Tem uma entrevista hoje no jornal O Globo de uma pneumologista, Marilene Dalcombo, que mostra que a chance de subnotificação é imensa. Eu ontem, Megali, Sheila, Carla, Felipe, eu conversei com muita gente, dos mais variados setores, tentando sentir mesmo esse clima, tentando aferir entre aqueles com quem eu tenho contato esse pulso que fez com que o Bolsonaro se sentisse à vontade para avançar mais um pouco. E o que eu colhi é explícito. As pessoas, e ele tem a favor de si isso, as pessoas expressam um sentimento de que talvez prefiram ficar doentes, mas poderem pagar o boleto. Essa pressão econômica é algo com que ele conta, é o principal impulso para a narrativa do Jair Bolsonaro e é o principal impulso para que nas redes sociais, que é onde ele transita melhor, o seu discurso voltasse a ser influente. Ele inverteu esse jogo. Ontem, na porta da Alvorada, o presidente, que é, como eu já disse, um girassol publicitário, que está sempre apontando para onde a tendência indica, já apresentou novos elementos de discurso. Quero chamar atenção para isso. Por exemplo, centrou a mensagem em manifestar preocupação com categorias de autônomos como diaristas, manicures, barbeiros, motoristas de aplicativo. Um discurso típico do populista, mas que faz efeito. É a mesma linguagem que subsidia a campanha publicitária oficial que botou na rua depois. Linguagem, atenção, daí porque crime de responsabilidade. Linguagem de campanha eleitoral, não de Estado. A mesma linguagem que faz carga sobre os governadores. Os governadores estão sob grande pressão. Já há indicativos de que, depois do discurso de rigor no confinamento, tendem a flexibilizar, porque o setor econômico pressiona enormemente. Jair Bolsonaro, para terminar essa observação, parece convencido, e aqui isso é gravíssimo, ao avançar esse jogo, de que o pior já passou e de que a situação está sob controle. Quero deixar aqui bem claro para a posteridade, infelizmente, não está sob controle. O pico do contágio da Covid-19 ainda não veio, ainda está por vir.
O vírus, atenção, não participa do jogo narrativo. Ele não é parte nessa disputa entre governo federal e governadores de estado, entre essa estupidez, saúde econômica versus saúde pública. O vírus é o vírus, é o vírus. Olhem para o que está acontecendo em Nova York. Olhem a escalada dos números em Nova York. Estamos falando de Nova York, dos Estados Unidos, economia forte, estrutura, saúde pública minimamente estruturada. Olhem para Nova York, quase 30 mil casos, e pensem em São Paulo. Pensem exclusivamente em São Paulo.